O que acontece quando as estrelas mais bonitas de Hollywood revelam suas verdadeiras cores? No antigo Hollywood, os atores eram bonitos, mas extremamente rudes. Descobrimos a realidade oculta por trás do glamour e brilho. Esses galãs clássicos não apenas roubaram corações, mas também provocaram indignação com sua arrogância chocante, temperamentos selvagens e comportamento inesquecivelmente rude. Vamos puxar a cortina sobre os atores mais bonitos, mas extremamente rudes, da antiga Hollywood. Errol Flynn. Errol Flynn era a personificação do charme aventureiro. Com olhos penetrantes e um sorriso desafiador que cativou milhões. Nascido em 20 de junho de 1909 na Tasmânia, Flynn rapidamente alcançou a fama com seu papel icônico em As Aventuras de Robin Hood. Na tela, ele era arrojado, enérgico e destemido. Mas fora das telas, o lado selvagem de Flynn estava longe de ser cativante. Ele desenvolveu uma reputação por beber em excesso, comportamento imprudente e desprezo aberto pelas regras tanto da sociedade quanto do cenário de filmes. Flynn era notório por seu egotismo e falta de controle. Ele ridicularizava abertamente diretores que não respeitava e podia fazer seus colegas de elenco chorarem com um único comentário cruel. Festas na sua mansão eram lendárias pela devassidão, mas também pelo desconforto que causavam a muitos convidados. Hedy Lamarr uma vez afirmou que a casa de Flynn estava cheia de buracos de espião, um testemunho de sua falta de limites ou respeito básico pelos outros. Alegações sérias e processos judiciais mancharam ainda mais sua reputação nos anos 1940, transformando-o de galã em uma advertência. Ainda assim, apesar de seu charme, Flynn deixou muitos colegas cansados, frustrados ou profundamente magoados. O mesmo espírito audacioso que o tornou uma sensação de bilheteria alimentou um comportamento que era, por todas as contas, extremamente rude. Nas memórias douradas de Hollywood, seu carisma permanece, mas também a sombra de suas ações. Marlon Brando. Marlon Brando, muitas vezes citado como um dos maiores atores de todos os tempos, era tão conhecido por sua aparência rude e atraente quanto por suas atuações inovadoras. Nascido em 3 de abril de 1924, Brando redefiniu a atuação cinematográfica com seus papéis em Uma Rua Chamada Pecado e Sindicato de Ladrões. Ele trouxe uma intensidade crua e magnética para a tela que ninguém conseguia igualar. Mas com essa intensidade veio uma arrogância igualmente poderosa que o tornou infame fora das câmeras. Brando era conhecido por ser chocantemente desrespeitoso, tanto com colegas quanto com figuras de autoridade. Frequentemente chegava atrasado, ou nem aparecia nas filmagens, ignorando os horários e frustrando equipes inteiras. No set, ele zombava dos diretores, se recusava a aprender falas e até saía no meio de cenas importantes se sentisse entediado ou irritado. Alguns atores descreveram trabalhar com Brando como andar em cascas de ovos, sem saber se seriam recebidos com genialidade ou desprezo. No filme Mutiny on the Bounty, sua atitude causou enormes atrasos na produção, aumentando o orçamento e deixando a equipe exasperada. Fora do set, ele podia ser indiferente ou abertamente rude com fãs e jornalistas. Embora seu legado seja de revolução artística, os relatos pessoais sobre seu comportamento difícil, muitas vezes rude, são tão parte de sua lenda quanto seus papéis inesquecíveis. Marlon Brando mudou Hollywood, mas deixou um rastro de exasperação em seu caminho. Frank Sinatra. Os olhos azuis de Frank Sinatra e sua voz sedutora o tornaram um ícone internacional, um símbolo de charme, confiança e do clássico fascínio de Hollywood. Nascido em 12 de dezembro de 1915, Sinatra era adorado por seu talento e estilo, tanto no palco quanto na tela. Mas por trás da lenda havia um homem cujo temperamento e arrogância eram tão notórios quanto seus dons musicais. Sinatra exigia respeito, e qualquer um que não o entregasse sentia sua ira. Histórias abundam sobre a grosseria de Sinatra, desde o pessoal de restaurante que ele repreendia publicamente até os companheiros de banda e colegas de elenco que enfrentavam seus humores imprevisíveis. Na era do Rat Pack, ele esvaziava restaurantes inteiros apenas para evitar se misturar com o público comum. Ele não tinha paciência para erros. Uma nota errada de um músico ou uma bebida mal misturada podia desencadear uma explosão. Fãs que se aproximavam no momento errado eram às vezes recebidos com silêncio glacial ou um comentário mordaz. Sinatra era famoso por guardar rancores e podia passar anos sem falar com alguém por causa de uma ofensa percebida. Mesmo entre amigos, ele podia ficar frio.
seu charme substituído, entrelaçada com sarcasmo mordaz. Aqueles mais próximos dele sabiam que deviam pisar com cuidado, se não queriam ser alvo de seu famoso temperamento. Enquanto All Blue Eyes definia uma era de elegância e entretenimento, ele também se tornou uma lenda por sua grosseria. Um lado tão inesquecível quanto sua voz. Lawrence Harvey. Lawrence Harvey, o notavelmente belo astro de The Manchurian Candidate, personificava o ator principal melancólico e aristocrático de sua geração. Nascido 1º de outubro de 1928, as feições marcantes e a presença refinada de Harvey o tornaram um favorito para papéis dramáticos complexos. No entanto, sob seu exterior tranquilo, havia uma reputação de frieza e arrogância que poderia gelar até os profissionais mais experientes. Harvey era conhecido por seu distanciamento, tratando colegas menos conhecidos com indiferença e, às vezes, com total desdém. Ele raramente participava de conversa fiada e se recusava a socializar-se com o elenco ou a equipe, a menos que os considerasse dignos de sua atenção. Diretores e produtores muitas vezes o achavam pouco cooperativo, exigindo mudanças ou tratamento especial a todo momento. Ele acreditava que sua arte o distinguia e esperava que o mundo reconhecesse isso. Alguns colegas de elenco lembraram o desconforto de trabalhar com Harvey, descrevendo-o como emocionalmente distante e impaciente com qualquer coisa que interrompesse seu foco. Sua falta de vontade de comprometer-se criava tensão no set, tornando a colaboração um desafio. Ainda assim, seu distanciamento frio e presença inegável lhe garantiram papéis memoráveis, mas também histórias de grosserias que perduraram muito depois que as câmeras pararam de rodar. A beleza de Lawrence Harvey era lendária, mas sua reputação de arrogância era igualmente conhecida nos círculos dourados de Hollywood. Kirk Douglas. Kirk Douglas era o típico durão de Hollywood, um ator com traços marcantes e uma intensidade que eletrizava a tela. Nascido 9 de dezembro de 1916, Douglas estrelou em épicos como Spartacus e Senda de Glória, ganhando a reputação de uma verdadeira lenda de Hollywood. Mas por trás de sua presença dominante estava um homem famoso por seus problemas de controle e extrema grosseria, tanto dentro quanto fora do set. A necessidade de domínio de Douglas era lendária. Ele era conhecido por microgerenciar diretores, dar ordens não solicitadas a membros da equipe e atropelar colegas de elenco que entravam em seu caminho. No set de Spartacus, ele famosamente demitiu o diretor após apenas uma semana, assumindo o controle ele mesmo. Esse comportamento estabeleceu um precedente que deixou muitos intimidados e desvalorizados. Ainda mais perturbadoras foram as histórias persistentes de seu maltratamento de atrizes mais jovens, notadamente a alegada manipulação emocional e intimidação da adolescente Natalie Wood. Enquanto alguns desculpavam seu temperamento como resultado de uma educação difícil ou das pressões do estrelato, os relatos de sua conduta controladora e frequentemente severa são difíceis de ignorar. Apesar dessas nuvens sombrias, as performances de Douglas tornaram-se clássicos, mas sua reputação de ser brutalmente rude e autoritário continua sendo uma história de advertência sobre poder, sem controle na era de ouro de Hollywood. Um lembrete de que charme na tela nem sempre significa gentileza nos bastidores. Tony Curtis. Tony Curtis era o clássico galã de matinê de Hollywood, bonito, elegante e cheio de carisma. Nascido em 3 de junho de 1925, Curtis fez o público suspirar em sucessos como Quanto Mais Quente Melhor e Spartacus. Mas por trás de seu sorriso deslumbrante e charme brincalhão, Curtis desenvolveu uma reputação de ser egocêntrico, condescendente e, às vezes, bastante rude com aqueles ao seu redor. Para Curtis, a fama era tanto uma bênção quanto uma maldição. Sua crescente notoriedade parecia alimentar sua impaciência e sua necessidade de ser o centro das atenções. No set, Curtis era conhecido pela sua natureza exigente e pela sua falta de tolerância com quem ele achava que o estava atrasando. Diretores ficavam cansados de seus constantes pedidos de mudanças no roteiro ou regravações, enquanto colegas de elenco reclamavam que ele raramente se envolvia com eles, a menos que os considerasse igualmente famosos ou interessantes. Os membros da equipe frequentemente se sentiam invisíveis para ele, às vezes lembrando de produções inteiras nas quais Curtis nunca reconheceu sua presença. Havia momentos em que a grosseria de Curtis se tornava pública. Ele era conhecido por sair de entrevistas se as perguntas não lhe agradavam, ou por repreender repórteres que achava estarem lhe fazendo perder tempo. Ele podia ser abertamente crítico de atores menos experientes,
ocasionalmente reduzindo-os às lágrimas com suas palavras. Enquanto o legado de Curtis como galã permanece, aqueles que trabalharam com ele frequentemente lembram-se da arrogância e grosseria que lançaram uma sombra sobre seu talento. Em uma cidade cheia de egos, o de Curtis estava entre os mais ousados, deixando muitos a se perguntarem como alguém tão encantador na tela poderia ser tão difícil por trás dela. Warren Beatty. Warren Beatty, muitas vezes descrito como um dos homens mais bonitos a aparecer na tela grande, desfrutou de uma carreira tão colorida quanto sua reputação. Nascido em 30 de março de 1937, a aparência sedutora de Beatty e seu magnetismo inegável o tornaram um favorito do público e dos colegas de elenco. Mas esse exterior irresistível frequentemente escondia um egocentrismo e uma distância emocional que deixavam muitos colegas sentindo-se desprezados ou ignorados. A grosseria de Beatty nem sempre era barulhenta ou explosiva. Muitas vezes, manifestava-se de maneiras mais sutis, mas igualmente dolorosas. Ele podia ser evasivo, fazendo compromissos e depois desaparecendo sem explicação. No set, ele era infame por sua obsessão com sua própria atuação, às vezes em detrimento dos demais. Os diretores lembraram dos desafios de trabalhar com ele. Ele exigia regravações, reescrevia roteiros e insistia no controle criativo, frequentemente ignorando ou passando por cima dos outros no processo. As coestrelas femininas, em particular, descreveram Beatty como emocionalmente inacessível, às vezes manipulador e muitas vezes desinteressado em colaborar, a menos que isso o beneficiasse diretamente. Enquanto muitos foram inicialmente encantados por sua atenção, logo descobriram que ele podia ser frio, indiferente ou até mesmo completamente desdenhoso, uma vez que as câmeras paravam de gravar. Mesmo em sua vida fora das telas, amigos e conhecidos contaram histórias de Beatty os ignorando, ou agindo como se ele fosse o único na sala. Apesar da longa lista de elogios e da aura de realeza de Hollywood, o legado de Beatty é inegavelmente misto. Para cada história de romance ou brilhantismo, há outra de egocentrismo e grosseria, provando que, às vezes, os rostos mais bonitos escondem os ângulos mais afiados. Richard Burton. Richard Burton, o ator galês com uma voz como veludo e um olhar que podia incendiar a tela, era o epítome do charme da era dourada de Hollywood. Nascido em 10 de novembro de 1925, Burton tornou-se famoso por suas poderosas interpretações e seus romances apaixonados fora das telas, especialmente seu relacionamento tempestuoso com Elizabeth Taylor. Mas por trás daquela presença irresistível, estava um homem atormentado por demônios internos e uma reputação de ser brutalmente rude. Os lendários hábitos de bebida de Burton eram igualados apenas por seu temperamento explosivo. Ele era notório por seu humor mordaz, que frequentemente usava com efeito devastador contra colegas, diretores e até amigos. Colegas de elenco descreviam trabalhar com ele como um jogo de adivinhação constante. Um momento ele podia ser encantador e generoso. No seguinte, cruel e implacável. Se alguém o contrariasse ou não atendesse aos seus padrões, Burton não hesitava em mostrar seu descontentamento, muitas vezes na frente de todo o elenco e equipe. Os diretores aprenderam rapidamente que Burton não era um homem com quem se podia brincar. Ele não tinha paciência para o que via como incompetência ou mediocridade, e abandonava o set ou se recusava a trabalhar se as coisas não acontecessem como ele queria. Esses surtos, combinados com seu sarcasmo afiado, deixavam muitos colegas se sentindo desmoralizados ou alienados. Até mesmo aqueles mais próximos a ele, às vezes sofriam com seu temperamento, tornando seus relacionamentos tão desafiadores quanto apaixonados. Embora a atuação de Burton permaneça lendária, o mesmo acontece com as histórias sobre sua grosseria, deixando um legado complicado como um protagonista magnético e uma presença formidável, às vezes assustadora, nos bastidores. Steve McQueen. Steve McQueen, para sempre lembrado como o Rei do Cool, exalava uma confiança descontraída e uma beleza robusta que o tornaram um superstar, em clássicos como Bullet e The Great Escape. Nascido em 24 de março de 1930, o estilo anti-herói de McQueen cativou o público e estabeleceu novos padrões para a masculinidade no cinema. Ainda assim, apesar de seu comportamento casual na tela, McQueen era tudo menos relaxado na vida real. Sua reputação de grosseria era bem merecida. McQueen era ferozmente competitivo, às vezes a ponto de ser hostil, especialmente se sentisse que seu estrelato estava sendo desafiado. Diretores e coestrelas lembraram de sua tendência de ofuscar os outros,
exigir reescritas ou até sair do set se ele se sentisse desrespeitado. Ele tinha pouca paciência para o que via como incompetência e podia ser abertamente desdenhoso com atores menos experientes ou a equipe nos bastidores. Talvez o mais revelador fosse seu tratamento daqueles que não considerava iguais. McQueen era notório por esnobar membros da equipe, ignorar assistentes e se recusar a participar de eventos promocionais, a menos que suas exigências fossem atendidas ao pé da letra. Seu temperamento instável podia transformar a colaboração em uma situação tensa, com colegas nunca sabendo se encontrariam o rebelde charmoso ou a diva difícil. Apesar das frustrações que causava, o inegável estrelato de McQueen assegurava que ele estivesse sempre em alta demanda. Ele deixou um rastro de filmes de grande sucesso e memórias amargas, provando que em Hollywood a linha entre ser legal e frio pode ser extremamente tênue. Seu legado é de estilo e talento icônicos, mas também de uma grosseria que poucos esqueceram. Robert Mitchum. Robert Mitchum, a estrela lacônica e sombria de clássicos do filme noir como Out of the Past e Night of the Hunter, tinha uma aparência e atitude que se adequavam perfeitamente ao gênero. Nascido em 6 de agosto de 1917, a beleza robusta de Mitchum e seu comportamento imperturbável o tornaram um favorito entre diretores e fãs. Mas fora das câmeras, a atitude despreocupada de Mitchum frequentemente se transformava em rudeza absoluta, tornando-o uma figura difícil de se trabalhar. Conhecido por seu sarcasmo afiado e senso de humor irreverente, Mitchum raramente segurava suas opiniões. Ele costumava zombar abertamente de diretores, roteiristas ou até de seus próprios colegas de elenco, frequentemente transformando entrevistas em exercícios de desconforto. Repórteres que ousavam levá-lo a sério aprendiam rapidamente que Mitchum adorava deixá-los desconfortáveis com insultos despreocupados ou piadas mordazes. Ele cultivou uma persona de não se importar com as regras de Hollywood ou os sentimentos de outras pessoas. A grosseria de Mitchum não se limitava às palavras. Ele era conhecido por chegar atrasado ao set, às vezes despreparado ou de ressaca, e podia ser desdenhoso das exigências de sua arte. Os membros da equipe frequentemente sentiam um impacto de seu desdém, descrevendo-o como distante e, às vezes, desdenhoso. Mesmo quando estava no seu momento mais encantador, havia um traço de imprevisibilidade que fazia os outros agirem com cautela ao seu redor. Ainda assim, o carisma inegável de Mitchum o mantinha em destaque. Com todos os seus defeitos, ele permanece como um anti-herói por excelência de Hollywood, tanto na tela quanto na vida, eternamente lembrado por seu estilo e sua lendária grosseria. James Cagney. James Cagney foi o durão original de Hollywood, uma bola de energia cujas performances elétricas em filmes como The Public Enemy e Yankee Doodle Dandy ainda são estudadas hoje. Nascido em 17 de julho de 1899, Cagney era conhecido por sua presença dinâmica na tela e seu estilo único de fala rápida. Mas fora das câmeras, a intensidade de Cagney se traduzia em uma reputação de ser direto, impaciente e, por vezes, profundamente rude. Cagney valorizava a independência acima de tudo e deixava claro que não toleraria interferências. Ele frequentemente se desentendia com chefes de estúdio, diretores e produtores quando sentia que sua liberdade criativa estava sendo ameaçada. Não era incomum Cagney sair de reuniões, se recusar a seguir ordens ou confrontar publicamente qualquer um que ele achasse desrespeitoso. Essas disputas de poder tornaram-se lendárias em Hollywood, com a teimosia de Cagney sendo tanto admirada quanto temida. Seus relacionamentos com colegas de elenco poderiam ser igualmente tensos. Embora tivesse amigos íntimos na indústria, Cagney era conhecido por seu temperamento explosivo e podia se tornar frio ao menor deslize percebido. Ele frequentemente desprezava atores mais jovens ou menos experientes, fazendo-os sentir-se insignificantes. Até mesmo seus fãs, às vezes, sentiam a frieza de sua brusquidão. Ele preferia a privacidade e se irritava facilmente com a atenção indesejada. Apesar dessas falhas, o legado de Cagney como ícone da tela permanece intocado. Ele trouxe um nível de realismo para a atuação no cinema que estabeleceu novos padrões, mas sua grosseria e inflexibilidade fora da tela foram igualmente memoráveis para aqueles que trabalharam ao seu lado. Para Cagney, ser o melhor significava não poupar ninguém, na tela ou fora dela. George Peppard. George Peppard, com seu queixo clássico esculpido e aparência de galã, foi a estrela de Breakfast at Tiffany's e, mais tarde, do seriado Esquadrão Classe A,
Nascido em 1º de outubro de 1928, Peppard parecia nascido para os holofotes. No entanto, sob aquele exterior sofisticado, havia uma reputação de arrogância e desdém que o tornava Witby d'un Poes, um dos atores mais difíceis de seu tempo. Peppard era notório por ser distante no set, raramente interagindo com quem não consideravam igual. Sua frieza era particularmente evidente com as coestrelas femininas. A lendária Audrey Hepburn relatadamente achava-o frustrantemente não cooperativo, com Peppard às vezes se recusando a seguir direções ou a se engajar em camaradagem fora das câmeras. Ele exigia atenção, tratamento especial e até tentou demitir outros atores se sentisse que estava sendo ofuscado. Diretores e equipe frequentemente se encontravam em desacordo com Peppard, que questionava a autoridade e resistia às decisões de que não gostava. Ele era conhecido por reescrever falas, mudar as marcações, ou simplesmente sair do set até que as coisas fossem feitas do jeito dele. Essa constante luta de poder criou tensão que frequentemente transparecia no filme finalizado. Sua grosseria não era reservada apenas para o mundo do cinema. Peppard podia ser igualmente distante e indiferente em eventos públicos, às vezes ignorando fãs ou agindo com tédio durante entrevistas. Apesar disso, sua presença inegável na tela o mantinha em demanda. George Peppard continua sendo um exemplo clássico dos protagonistas complicados de Hollywood. Seu charme evidente em cada cena, sua grosseria igualmente lendária para aqueles que o conheciam. Clark Gable. Clark Gable, o rei de Hollywood, estabeleceu o padrão de masculinidade robusta e charme, com papéis icônicos em filmes como E o Vento Levou. Nascido em 1º de fevereiro de 1901, Gable era um galã completo, com uma confiança e magnetismo que definiam uma era. Mas, fora da tela, a autoconfiança de Gable podia facilmente se transformar em franqueza e grosseria, especialmente no início de sua carreira. A abordagem de Gable ao estrelato era intransigentemente competitiva. Ele abertamente entrava em conflito com diretores, às vezes recusando-se a aceitar observações ou seguir instruções, especialmente se sentia que suas escolhas artísticas estavam sendo questionadas. Essa assertividade facilmente podia ser vista como arrogância, e mais de uma produção viu as tensões aumentarem por causa da teimosia de Gable. Ele também era conhecido por ser duro com seus colegas de elenco, especialmente os novatos. Existem muitas histórias sobre Gable orquestrando dramas no set para manter sua dominância ou sendo frio com colegas que considerava inferiores. Para o pessoal do estúdio e membros da equipe juniores, Gable podia ser inacessível, raramente se envolvendo, a menos que beneficiasse sua própria performance ou imagem pública. Mesmo em sua vida pessoal, o charme de Gable era frequentemente reservado para aqueles que ele considerava dignos. Ele podia ser distante, indiferente e rápido em romper relacionamentos que não serviam aos seus interesses. Embora seu carisma o tornasse uma lenda do cinema, a grosseria de Clark Gable deixava uma impressão distinta naqueles que trabalhavam à sua sombra, provando que até a realeza pode governar com uma vontade de ferro e uma língua afiada. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart é o rosto do filme noir, famoso por papéis inesquecíveis em Casablanca e Relíquia Macabra. Nascido em 25 de dezembro de 1899, a atitude fria e cínica de Bogart tornou-se sua marca registrada tanto dentro quanto fora da tela. Mas essa persona estoica e durona frequentemente se manifestava em uma grosseria e impaciência que muitos consideravam rude ou intimidadora. Bogart tinha pouca tolerância para com a política de Hollywood, ou o que ele considerava incompetência. Ele não hesitava em criticar diretores ou produtores se achasse que suas decisões eram equivocadas. Essa rebeldia, às vezes, levava a confrontos acalorados no set, e sua resistência à autoridade se tornou lendária. O humor mordaz de Bogart podia ser cortante, e ele era conhecido por usar sarcasmo não apenas como um escudo, mas como uma arma. Com os colegas de elenco, Bogart podia ser solidário se os respeitasse, mas atores novos ou inexperientes eram muitas vezes tratados com desdém ou rejeição direta. Ele raramente adoçava suas opiniões e não perdia tempo com lisonjas. Fãs e jornalistas o achavam igualmente imprevisível. Ele podia ser encantador em um momento, depois se tornar frio abruptamente, ou até mesmo ir embora se perdesse o interesse. Apesar dessas qualidades desafiadoras, a presença de Bogart na tela e sua autenticidade lhe renderam fama duradoura. No entanto, para muitos que cruzaram seu caminho, sua grosseria era tão memorável quanto seus papéis lendários. O legado de Bogart permanece complicado, pois o público celebra o herói durão na tela.
Mas os que o conheceram lembram o homem difícil por trás da lenda. Mickey Rooney. Mickey Rooney, um dos astros mais prolíficos de Hollywood, irrompeu no cenário com uma energia ilimitada e um charme juvenil. Charme em filmes como A Mocidade é Assim Mesmo e a série Andy Hardy. Nascido em 23 de setembro de 1920, Rooney parecia a personificação da exuberância juvenil. Mas longe das câmeras, seus relacionamentos pessoais e profissionais muitas vezes contavam uma história muito diferente, definida por um egotismo abrasivo e grosseria que chocavam aqueles que o conheciam melhor. O temperamento de Rooney era notório, e ele podia se voltar contra os colegas num instante. Histórias do set lembram seu tratamento severo com colegas de elenco, especialmente mulheres. Uma jovem Elizabeth Taylor suportou seu lado desagradável enquanto trabalhavam juntos, com Rooney a rejeitando como sem talento e mimada. Os diretores lutavam para mantê-lo focado, pois Rooney frequentemente trazia seus problemas pessoais e mudanças de humor para o set, tornando a colaboração um desafio. A grosseria de Rooney também se estendia aos seus fãs e à imprensa. Ele era conhecido por abandonar entrevistas, irritar-se com jornalistas ou se recusar a participar de eventos de publicidade que considerava inferiores. Sua vida pessoal caótica, marcada por vários casamentos, divórcios e escândalos, apenas alimentou seu comportamento imprevisível. Apesar dessas falhas, o talento cômico e o carisma de Mickey Rooney consolidaram seu lugar na história de Hollywood. Ainda assim, as histórias sobre sua arrogância e explosões rudes persistem, lançando uma sombra sobre seu legado como uma das personalidades mais complexas e desafiadoras da indústria. Henry Fonda. Henry Fonda era o retrato do herói todo-americano em filmes como As Vinhas da Ira e 12 Homens, e Uma Sentença. Nascido em 16 de maio de 1905, a imagem íntegra e o comportamento estável de Fonda conquistaram gerações de espectadores, mas aqueles mais próximos dele sabiam que seu exterior calmo escondia um lado muito mais complicado e, por vezes, desagradável. Nos bastidores, Fonda podia ser intensamente egocêntrico, emocionalmente distante e rápido a se irritar se seus limites fossem ultrapassados. O desconforto de Fonda com demonstrações de emoção era lendário. Membros da família o descreviam como pouco afetuoso e quase clínico em sua abordagem aos relacionamentos, reservando a cordialidade para suas atuações, mas não para sua vida pessoal. Seus filhos e cônjuges frequentemente o achavam intimidador, descrevendo erupções súbitas de temperamento quando seu espaço ou autoridade eram desafiados. Ele mantinha um rigoroso código de privacidade, raramente se abrindo, mesmo para aqueles que mais o amavam. No set, Fonda era respeitado, mas raramente amado. Ele preferia a solidão ao invés de socializar, e frequentemente se isolava entre as filmagens, evitando conversa fiada ou camaradagem. Quando ele sentia que um diretor ou um colega estava invadindo seu processo, suas respostas podiam ser abruptas ou bruscas. Mesmo suas colaborações mais celebradas foram marcadas por uma tensão que muitos atribuíram aos seus padrões inflexíveis e impaciência pelo que ele via como incompetência. Embora a ética de trabalho de Fonda e sua dedicação ao ofício continuem a ser modelos de profissionalismo, sua frieza e grosseria deixaram uma impressão duradoura. Para muitos que o encontraram, o legado de Henry Fonda não é apenas de grande atuação, mas também um lembrete de que os heróis de Hollywood podiam ser tão falhos quanto os personagens que retratavam. Wallace Beery. Wallace Beery, com seu físico robusto e apelo de homem comum, foi um dos atores mais bem pagos da década de 1930 e um rosto familiar em clássicos como The Champ. Nascido em 1º de abril de 1885, Beery transmitia calor na tela. Mas, na vida real, ele era notoriamente difícil. Um homem cuja grosseria e crueldade frequentemente chocavam aqueles ao seu redor. As travessuras de Beery no set e seu comportamento fora das câmeras lhe renderam a reputação de uma das personalidades mais desagradáveis de Hollywood. O maltrato de Beery com os colegas, especialmente jovens atores e membros da equipe, era um segredo aberto na indústria. Ele era conhecido por intimidar, menosprezar e até fisicamente intimidar aqueles que o atrapalhavam. Sua primeira esposa, Gloria Swanson, descreveu abusos terríveis, afirmando que Beery a estuprou na noite de núpcias e a manipulou para um aborto traumático. Essas revelações lançaram uma longa e sombria sombra sobre seu legado. No set, Beery podia ser manipulador, sempre procurando mais tempo de tela ou um melhor destaque, às vezes à custa de seus colegas de elenco.
Ele tornava a vida de muitos diretores miserável com sua recusa em acatar direções, frequentemente zombando ou desafiando abertamente os responsáveis. A equipe júnior e os figurantes suportavam o pior de seu temperamento, com histórias de explosões verbais e até violência persistindo por décadas. Apesar de sua imensa popularidade, a grosseria e crueldade de Wallace Beery alienaram muitos na indústria. Ele era um exemplo clássico de como a imagem dourada de Hollywood podia mascarar defeitos profundos, e um lembrete de que, por trás dos sorrisos e risadas dos filmes, às vezes permanecia uma dor real. Bing Crosby. Bing Crosby, com seu barítono caloroso e personalidade descontraída, tornou-se um dos artistas mais amados dos Estados Unidos, graças a sucessos como White Christmas e inúmeros papéis no cinema. Nascido em 3 de maio de 1903, Crosby parecia a personificação do charme gentil e da calma paternal. Mas, nos bastidores, seu comportamento na vida real, especialmente dentro de sua própria família, revelava uma história bem mais sombria. De acordo com as memórias do próprio filho, Crosby era um disciplinador cruel e sádico, cuja grosseria ultrapassava a linha do abuso absoluto. A casa de Crosby era regida pelo medo. Seu filho, Gary, descreveu um pai que batia em seus filhos até que sangrassem, muitas vezes por pequenas infrações. Esse tratamento brutal deixou cicatrizes emocionais profundas, resultando em lutas ao longo da vida com autoestima e depressão entre seus filhos. As regras rígidas de Crosby e a falta de carinho faziam a família se sentir mais como uma unidade militar do que um lar amoroso. Profissionalmente, Crosby também podia ser distante e desdenhoso, raramente formando laços estreitos com colegas ou equipe. Membros. Seu comportamento estoico fazia com que parecesse emocionalmente indisponível, e ele às vezes parecia indiferente, ou até frio, para aqueles que buscavam sua aprovação ou amizade. Embora seu talento e profissionalismo tenham conquistado respeito, poucos o descreveram como caloroso ou acessível. As músicas de Bing Crosby podem ainda trazer alegria a milhões, mas para aqueles que o conheciam pessoalmente, as lembranças de sua grosseria e dureza são impossíveis de esquecer. Sua história é um lembrete de que até as vozes mais suaves podem esconder as extremidades mais afiadas. Orson Welles. Orson Welles, o gênio por trás de Cidadão Kane, revolucionou Hollywood com sua visão, voz e personalidade marcante. Nascido em 6 de maio de 1915, o intelecto extraordinário e o talento dramático de Welles o tornaram inesquecível, tanto na tela quanto fora dela. Mas seu brilho vinha acompanhado de uma dose pesada de arrogância e grosseria, que podia deixar até os veteranos mais experientes de Hollywood se sentindo insignificantes. Welles tinha pouca paciência para aqueles que considerava menos talentosos ou inteligentes que ele. No set, ele podia ser brusco, sarcástico e inflexível, exigindo refilmagens intermináveis, ou humilhando publicamente colegas que sentia estarem atrasando seu processo criativo. Gravações perdidas de Welles em conversas particulares revelam um homem que insultava abertamente outras lendas da indústria, chamando Laurence Olivier de demente e Spencer Tracy de indutivo, entre outros comentários pouco lisonjeiros. Diretores, produtores e atores geralmente consideravam Welles impossível de gerenciar. Ele reescrevia roteiros, ignorava marcações e geralmente insistia que sua visão fosse seguida sem questionamentos. Embora sua produção criativa fosse revolucionária, o caos que ele trazia para cada projeto frequentemente resultava em orçamentos estourados, prazos perdidos e pontes queimadas. Para aqueles que trabalharam com ele, a grosseria de Welles era inseparável de seu gênio. Alguns viam seu comportamento como o preço da genialidade. Outros simplesmente viam um ego sem controle. Orson Welles deixou uma marca indelével em Hollywood, mas também deixou para trás a reputação de ser um dos homens mais rudes e difíceis de comandar um set. Peter Sellers. Peter Sellers foi o camaleão cômico por trás de A Pantera Cor-de-Rosa, capaz de se transformar em qualquer personagem, a qualquer momento, em qualquer lugar. Nascido em 8 de setembro de 1925, a boa aparência de Sellers e sua perspicácia afiada fizeram dele uma figura amada no cinema internacional. Mas seu gênio criativo era obscurecido por turbulências emocionais e uma reputação de comportamento errático, e às vezes, cruel e rude com aqueles que trabalhavam com ele. As mudanças de humor imprevisíveis de Sellers mantinham os colegas em tensão. Em um momento, ele podia ser caloroso e colaborativo. No seguinte, ele podia se tornar frio, crítico ou completamente hostil.
Os diretores o achavam quase impossível de gerenciar, pois Sellers rotineiramente ignorava direções, improvisava cenas inteiras, ou simplesmente se recusava a aparecer se não estivesse no clima. Suas inseguranças frequentemente se manifestavam como ataques, criando uma atmosfera de tensão e incerteza no set. A tensão de trabalhar com Sellers às vezes forçava a comunicação a passar por assistentes, já que ele se recusava a falar diretamente com certos colaboradores. Mesmo aqueles mais próximos dele, amigos e familiares, encontravam-se perplexos com sua natureza mercurial. Apesar de seu gênio, muitos que encontraram Sellers saíram com histórias de manipulação emocional e crueldade cortante. A comédia de Sellers continua a encantar o público, mas seu legado também é definido pelas profundas dificuldades que ele trouxe para cada projeto. Sua história é um testemunho do fio de navalha do gênio, onde o riso na tela não podia esconder a dor e a grosseria deixadas para trás. Obrigado por nos acompanhar nesta reveladora jornada, através do passado glamouroso, mas escandaloso, de Hollywood antiga. Qual ator te chocou mais? Conte-nos o que acha nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias dramáticas do mundo do cinema. Até a próxima, continue assistindo e continue questionando as lendas.